A vida às vezes está tão desafiadora que a gente sai de um desafio, ela já manda o próximo, daí manda o próximo, aí tem um obstáculo aqui, aí tem um desafio ali, aí chega outro problema. É como se a gente estivesse subindo numa montanha e no caminho tem 1 milhão de obstáculos, aí a gente tem que subir numa pedra, aí se arranha todo, aí tem que pular um riacho, subir numa árvore, tá todo machucado, parece que não acaba nunca. Só que às vezes a gente olha para trás e tem aquela vista maravilhosa. E a gente está no meio da natureza, respirando um ar puro de oxigênio e vendo aquele verde que é como se fosse uma nutrição mental, espiritual, só que a gente não está nem vendo, porque a gente está tão focada no problema que é como se aquilo tudo ao redor não existisse. Então, meu nome é Denise e eu vim falar aqui com você hoje sobre os desafios da vida aqui. Olha que tá bem difícil, viu? Eu tenho conversado com muita gente e realmente, assim, é como se a gente estivesse jogando um videogame, né? A gente vai passando de fase e tá sempre, o videogame vai mandando um outro monstrão e vai ficando cada vez mais difícil. Mas o que eu tô aqui para te lembrar é que você já teve muitas conquistas na sua vida. E quanto mais desafios a gente tem, mais difícil fica pra gente olhar para essas conquistas e reconhecê-las. Né? Porque o desafio ele exige tanto, ele demanda tanto o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia, que é como se só existisse aquilo. Então, meu Deus, eu tô assim dedicando todos os meus dias só para resolver isso. Eu preciso resolver isso, meu Deus. E vem aquele estresse danado e a gente esquece de todo esse percurso que a gente trilhou. A gente foi adquirindo virtudes e novas paixões e talentos e foi melhorando como pessoa. A gente simplesmente esquece de tudo isso. Então imagina num videogame, você começou da primeira fase ali, né? Tava aprendendo a andar naquela fase, não sabia fazer nada, tava ainda entendendo o mundo. E de repente você foi lá e passou, né? Você teve dificuldade já de andar, de falar, de resolver problemas simples, de aprender sobre a vida. Só que você aprendeu tudo isso, passou. Aí você foi na escola, teve os desafios da escola, de aprender a escrever direito, de ler, de fazer coisas básicas, que hoje em dia, assim, qualquer um faz, qualquer adulto faz, mas já foi uma grande dificuldade. Você passou dessa fase da escola. Talvez você fez faculdade, talvez não. Talvez você começou um trabalho, né, seu primeiro trabalho, que foi muito difícil também. Com estímulos novos, com desafios novos, e aquilo era muito grande para você na hora, você estava muito focado naquilo. Só que essa fase passou também. E como num videogame, a gente vai passando de fase em fase, só que a gente está tão focada nessa fase presente, atual, que a gente esquece de todas as fases que a gente já passou. E eu vou te falar por que é importante a gente olhar para esse percurso que a gente já passou, para todos esses problemas que a gente já resolveu na vida. Porque é o que vai impulsionar a gente para passar para essa próxima fase. Enquanto a gente não conseguir olhar para trás e ver todas as nossas conquistas, que foi suado, que foi ralado, que foi uma luta mesmo, interna e externa, né, com a vida, dentro de nós, com pessoas próximas, enfim, a gente batalhou por muita coisa na nossa vida, a gente, olha, suou muito mesmo. Então a gente tem que reconhecer isso. E às vezes nessa tentativa de solucionar problema o tempo todo, a gente nem para falar, nossa, mas o que eu já passei, né? O que eu já conquistei na minha vida? O que eu já melhorei em mim mesmo? Quais foram as coisas que eu posso agora estar orgulhoso de mim mesmo? Então, a gente precisa ter esse reconhecimento de olhar para trás e ver tudo que a gente já se esforçou muito, já se dedicou muito e sentir essa gratidão por tudo isso. E isso que vai ser um propulsor para a gente passar para essa próxima fase. Então é muito importante, no meio desses desafios todos, a gente parar. Olha, não vou pensar em problema nenhum durante que seja meia hora. Deixa eu só pensar em tudo que eu conquistei. Deixa eu pensar em quem eu me tornei depois desses desafios todos que a vida me mandou. Nossa, olha, eu perdi não sei quantos quilos esse ano passado. Caramba, adquiri um hábito novo, saudável para mim. Parei de comer pizza, sei lá, parei de comer açúcar. Ou, nossa, eu bebo muito menos bebida alcoólica hoje em dia. Ou, nossa, aprendi muito mais inglês. Hoje em dia eu já consigo conversar em inglês ou em espanhol. Ou, nossa, eu fiz uma viagem ano passado que eu sonhei durante anos e finalmente aquilo deu certo. Eu conquistei aquilo, eu juntei o dinheiro que precisava, viajei com uma pessoa que eu amo. Nossa, hoje em dia eu tenho um carro.
eu quis um carro por muito tempo. Ou, nossa, finalmente eu estou trabalhando num trabalho que é da minha área, que eu sempre quis, por mais que seja muito estressante hoje em dia, e eu não curto o meu chefe, dá muita coisa errada. Pô, eu consegui esse trabalho, sabe? Foi importante para mim. Eu conquistei isso. Né? Então a gente tem muitas conquistas na nossa vida que a gente tem que sim olhar, honrar o nosso caminho, honrar as nossas batalhas internas e externas e agradecer, né, por você mesmo de ter chegado aí. Nossa, às vezes eu tô na minha vida aqui, hoje em dia eu moro no Canadá. Eu já viajei o mundo inteiro, viajei mais de 53 países. Já passei por coisas maravilhosas. Só que outro dia eu me peguei aqui no Canadá, pensando, pô, tem que fazer imposto de renda, nem sei como faz isso aqui. Ou, nossa, eu ainda não achei um grupinho de amigos ideal para mim. Ou, nossa, ainda não tô tendo trabalho exatamente como eu queria. Sabe, quando você arranja motivos para reclamar, ou alguns desafios reais mesmo também, né? Claro, todo mundo passa. E aquilo me cegou para ver a vida que eu cheguei aqui agora, sabe? Que eu passei minha vida inteira batalhando para chegar. Que caramba, eu consegui um visto para morar no Canadá. Tô morando sozinha num apartamento que foi o meu grande sonho durante, assim, minha vida inteira praticamente. Caramba, eu viajei o mundo inteiro, sabe? Eu fui muito privilegiada. Trabalhei fora, trabalhei em vários países. Nossa, eu falo quase 5 línguas. Sabe, mas eu não conseguia ver nada disso na hora que eu estava tentando resolver problema. Na hora que me mandaram a carta que vão aumentar o aluguel daqui em 7,5%. Sabe, nesses momentos é como se a gente só olhasse para a escuridão, só olhasse para essa parte negativa, quando ao redor tem muita coisa bonita para a gente ver. Muita, muita, muita. A gente esquece de onde a gente está nesse lugar na vida, tipo, aonde você está posicionado na vida, depois de tudo que você já passou, sabe? É realmente olhar ao redor e falar, olha, tudo que eu construí. Caramba, ó, parabéns para mim. Passei por tudo aquilo, sabe? Passei de várias fases mesmo. Várias, e eu esqueci disso. Eu esqueci que eu tô numa fase muito avançada agora. Imagina você agora na primeira fase do videogame, na segunda fase do videogame, falando, como assim eu vou aprender a falar agora? Como assim eu vou aprender a ler? Como assim eu vou viajar para a cidade aqui do lado, sabe? Ou qualquer coisa que para você hoje em dia pareça simples, já foi muito grande na sua vida, sabe? Então, veja que um dia você vai estar numa outra fase bem mais adiante, bem mais avançada, e vai olhar para hoje, os problemas que você tem hoje, como sendo, nossa, já passou, sabe? Agora eu já resolvi tudo que eu tinha que resolver, já foi um desafio, hoje em dia não é mais, já resolvi tudo, hoje em dia eu sou uma pessoa melhor, sou mais inteligente, mais sábia, enfim, né? Tenho muito mais qualidades, virtudes, então isso vai passar também. Mas é importante a gente honrar esse passado, honrar as nossas batalhas, honrar todos os nossos esforços e principalmente ser grato por isso. Realmente olhar para a vida, para algo maior que você acredite. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser a sua consciência maior, enfim, como você quiser chamar, né? Cada um tem a sua crença. Fala, nossa, gratidão, olha onde eu cheguei. Realmente eu já quis muito essa vida que eu tenho hoje. Gratidão, e se agradecer também por ter chegado lá. E essa gratidão, esse reconhecimento do seu esforço, de onde você chegou, é que vai te impulsionar para a próxima fase. A gente precisa disso, a gente precisa não olhar só para a escuridão, só para a dificuldade, a gente tem que ver tudo de luz, tudo de bonito que a gente adquiriu depois de passar, ter todos esses problemas, esses desafios. Né? A gente se elevou de certa forma, se elevou pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, o que for. Você está evoluindo na sua vida, lembra disso, a gente está evoluindo na vida, com todos os problemas, os desafios, os obstáculos, é como a gente consegue perceber o quanto a gente é capaz, né? E adquirindo mais e mais virtudes, e passando de fase, conseguindo aquela estrelinha no videogame, aquela ferramentazinha que vai te ajudar, né, a abrir o caminho mais daqui para frente. Então olha para trás com gratidão, com muita honra pelo seu caminho e também pelos seus ancestrais, né, pelos seus pais e avós, que também tiveram uma vida muito difícil, muito mais do que a gente tem hoje em dia. A gente é bem privilegiado
com a vida que a gente tem hoje, apesar de tudo, né, olhar com muita gratidão para a gente conseguir, né, continuar movendo adiante aí. A gente vai melhorando a nossa vida e nossas capacidades internas cada vez mais. Então, com gratidão, a gente passa para essa próxima fase da nossa vida. Fica bem, um beijo.